Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa, tá? E nesse bloco nós vamos falar a respeito da declinação solar. Então, só para vocês relembrarem o que é a declinação, é que a Terra, embora ela tenha o eixo, né, norte-sul dela, que a gente considera, né, como forma de orientação, esse eixo norte-sul, ele não fica todos os dias do ano exatamente na posição vertical, tá? Então esse eixo ele tem uma característica que a gente chama de excentricidade. Ele vai apresentar uma variação ao longo das várias estações do ano. É isso que confere para a gente as diferentes estações do ano. É por isso que a gente vai ter uma época onde você tem uma declinação maior no hemisfério norte, onde você vai ter uma estação bem definida de inverno ou verão, e você tem estações onde essa inclinação, essa declinação é igual a zero, e aí vocês têm os chamados equinócios, tá? Que são as épocas do ano onde as estações se confundem, né? Quando você tem a transição, por exemplo, da época da primavera e da época do outono, tá? Então, é muito importante vocês levarem isso em consideração, porque isso aqui influencia diretamente na sua produção. Então, qual que é esse ângulo de declinação? Ele vai variar de 0 a 23 graus, para um lado ou para o outro, tá? Então, acaba que se você dobrar isso, né, você vai ter ali aproximadamente 46,90 graus, que seria a excentricidade, né, a variação total de uma época do ano para a outra, tá? Outra característica importante, pessoal, é a própria variação do tempo ao longo do ano. Então isso aí por muitas vezes é desconsiderado, né? Muitas pessoas, né, a gente aprende, o dia tem 24 horas. Não é bem assim. Então, o dia, né, existe uma equação do tempo, uma equação horária, onde você tem uma certa variação em minutos, é claro, é uma variação pequena, mas existe uma variação do tamanho, da duração do dia ao longo dos anos. Que isso aí tem a ver também com essa questão da declinação. Por isso, se você tem uma época do ano que o Sol nasce um pouco mais cedo, uma outra época do ano que o Sol nasce um pouco mais tarde, tá? Bom, e aí feito isso, né, como que a gente pode calcular essa nossa declinação então? Tá? A minha declinação delta pode ser calculada através dessa equação aqui, que é o nosso delta zero, que é a referência, né, o ângulo máximo de declinação no, no extremo inverno, né? Então você tem uma condição aqui que seria o solstício, né, de inverno. Então ele é levado em consideração, vezes o seno de 360 graus, que é a excursão total, da revolução total, né, uma rotação terrestre, vezes 284 mais n, tá, dividido por 365. Lembrando que o n é o dia juliano, tá? É o dia do ano contado de 1 a 365, ok? Então, se a gente for fazer este cálculo, se você colocar isso aqui numa planilha Excel, você vai observar que para cada dia do ano, você vai ter um determinado ângulo delta, tá? Então, para cada dia do ano, você vai ter um determinado ângulo delta da inclinação aqui em questão, tá? E aí isso impacta diretamente no restante da radiação solar. Bom, uma outra característica que é importante vocês compreenderem, a insolação, tá? A insolação H minha, ela vai ser o quê? O somatório da radiação global. Então é aquela curva, né? Aquela área que a gente faz questão de fazer a medição. Aquela curva lá no caso é a radiação direta, né? Que chega e ela pode ser convertida na forma de insolação, em milijoule, por exemplo. Então, no dia de 0 a 24 horas, você vai ter uma insolação média, tá?
E essa insolação, pessoal, o mais interessante aqui é vocês considerarem que ela vai sofrer variação em relação a quem? Em relação à sua latitude, tá? Tá aqui o meu φ, que é a função da latitude, vai sofrer variação também em relação ao dia do ano, tá? Que é o nosso delta aqui, que é a função da tangente de delta, tá? E aí, naturalmente, quando eu falo em latitude, como que é essa variação? Se você estiver mais próximo à linha do Equador, você vai ter uma insolação diária média basicamente constante ao longo do ano. Tanto faz se você está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. À medida que você afasta do Equador, você vai ter uma discrepância maior, você tem uma radiação, uma insolação menos constante ao longo do ano. Você vai ter uma época do ano que você vai ter uma insolação muito forte. Essa época, se for no hemisfério norte, vai ser no mês de julho e junho. Se for no hemisfério sul, vai ser o mês de janeiro e dezembro. E vice-versa. Você vai ter uma época onde você vai ter uma insolação muito baixa no hemisfério norte, que vai ser a época de dezembro e janeiro, meses de inverno, ou no hemisfério sul, no mês de junho e julho, tá? Então vocês precisam ter isso em mente. Quando você faz lá aquele cálculo, calcula lá o feedback, o tempo de retorno do investimento, você está considerando uma radiação média padrão anual. Só que você tem que levar em conta que isso varia, né? Se você é uma pessoa que atua em todo o Brasil, você vende painel sistema fotovoltaico para todo o Brasil, a regra, o cálculo, o dimensionamento que você faz aqui para Goiás, para Rio Verde, vai ser diferente daquele que você vai fazer lá para a região Nordeste, lá próximo ao Equador, próximo a Natal, Ceará. Vai ser diferente daquela que você vai fazer lá para o extremo sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná. Então vocês precisam ter isso em mente. Você não pode usar o mesmo fator de feedback, porque são posições diferentes, tá? E isso fica comprovado aqui cientificamente. Bom, pessoal, essa variação do posicionamento, ela ainda tem uma outra característica que é a seguinte: você pode mudar o seu painel fotovoltaico da posição horizontal para um plano inclinado, ou seja, você pode colocar uma inclinação no painel para corrigir os efeitos, né, dessa variação, por exemplo, devido à latitude, tá? E aí, a partir do momento que você usa essa inclinação beta, você vai estar inserindo também uma outra característica. Que característica que seria essa? Uma de compensar a latitude, tá? Então, aquele efeito maléfico da latitude que eu mostrei no slide anterior, aqui ela pode ser compensado. E a gente pode observar aqui nesse gráfico. Então, olha lá. Se eu estou trabalhando, isso aqui é um painel, uma condição numa latitude de 45 graus, bem lá na região da Grã-Bretanha. Então, a região onde é uma latitude elevada, tá? Então, você tem uma época do ano, se você deixar seu painel na horizontal, uma época do ano em que a insolação diária é muito baixa e uma época do ano que a insolação diária é muito alta, tá? Se eu quero tornar isso mais uniforme, o que que eu faço? Eu vou dando inclinação no meu painel fotovoltaico. Então você perceba que até que você sai da condição de 0 de inclinação até uma condição de 90 graus de inclinação. É claro que isso aqui é um caso extremo, né? Você dificilmente vai trabalhar com painel a 90 graus de inclinação, na vertical, né? Não faz sentido. Então faz muito mais sentido você trabalhar com uma região próxima à equivalente da latitude. Então, se eu observar aqui, a região da latitude seria uma inclinação de 45 graus. Então, se você trabalhar um pouco a menos, 15 graus a menos ou 15 graus a mais, você vai estar trabalhando numa condição boa, bacana. Então, macete, né, que é muito utilizado para posição de inclinação de painel.
Ou o pessoal usa a inclinação igual à da latitude, ou usa 15 graus a menos, caso você queira aproveitar o valor máximo de pico, tá? Então você quer aproveitar a época de maior insolação, ou se você quer uma distribuição mais uniforme ao longo do ano, você vai aproveitar menos insolação na época de pico, porém você vai ter uma distribuição mais uniforme. Aí você dá 15 graus a mais do que a latitude. Então você vai ter essas três condições aqui de posicionar. Eu particularmente oriento para usar da latitude mesmo, tá? Porque é uma condição mediana e você vai ter um resultado ali razoável, tá? Bom, pessoal, aqui fica a influência, né? O exemplo dessa influência da inclinação. Então, só para vocês aqui compreenderem, olha só. Eu tenho meu painel aqui lá na superfície, né, de fora da atmosfera. Eu estaria recebendo toda essa radiação aqui, né? Para eu conseguir receber essa mesma radiação a partir do momento que eu entro na superfície terrestre, e que aí eu já estou na horizontal da Terra e não mais na horizontal do raio solar, então eu tenho uma inclinação, né? Eu saio da posição de 90 graus, perpendicularidade do raio solar em relação ao painel, perceba que isso aqui forma que figura? Um triângulo retângulo. Logo, naturalmente, a hipotenusa é maior que o cateto adjacente. Se é maior, quer dizer que eu vou ter mais área. Então, você precisa de mais área de painel para produzir a mesma quantidade de energia, para fazer o mesmo aproveitamento. Então, a mesma coisa vale aqui nessas figuras abaixo. Aqui já dentro da superfície terrestre, se você tiver no plano horizontal e o raio chegando a 90 graus, você vai ter uma quantidade de radiação chegando. Se estiver num plano inclinado, a radiação naturalmente vai ter que percorrer um espaço maior, vai ser menor. Se você estiver num plano mais inclinado ainda, menor ainda. Então, quanto menor a radiação, maior vai ter que ser a sua área de painel fotovoltaico. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá.